Glória a Deus. Eu queria começar orando com vocês, mas eu estava lembrando, esses dias eu li a história de um homem chamado Edmund Hillary. Quem já ouviu falar dele? Não, olha aí, alguém já ouviu falar dele. Então, ele teve assim o grande desafio de subir o Everest. Isso lá por 1950, né? Não tinha os equipamentos que tem hoje, eu acho que até ficou mais fácil isso, né? E ele foi, uma equipe, foi um investimento milionário, e eles foram, e sabe o que aconteceu? Eles fracassaram, não é? E quando eles desceram de lá, o Edmund Hillary estava muito arrasado, e ele foi convidado para falar sobre o evento, né? Sobre o fracasso, a frustração dele. E aí estava cheio ali aquele auditório. Ele subiu muito desanimado e os caras fizeram uma mega imagem do Everest na parede, talvez para provocá-lo, não sei, né? Quando ele olhou para aquilo, ele olhou para ele, e aí ele vai falar uma frase que ficou conhecida, né, no mundo inteiro. Eu queria que vocês lessem comigo essa frase que ele disse ali. Que ele coloca lá para mim, Cris. Ao vivo é assim, né? Não, porque eu falei para o Cris em cima da hora também. Bem agorinha, antes de eu subir, eu pedi para ele colocar. Mas ele, olha, dá para ler. Ele falou assim, ele apontou para o Monte Everest ali na parede. E ele disse para o Monte Everest, assim, com essa cara que eu estou fazendo assim, né? Ele disse assim: Monte Everest, você me bateu na primeira vez, mas eu o baterei na próxima vez, porque você alcançou tudo o que tem a crescer, mas eu ainda estou crescendo. Eu vou crescer, eu vou vencer. Em 1952, 29 de maio de 1953, ele foi o primeiro homem a chegar no topo do Monte Everest. Eu quero orar isso por você agora, né? Talvez aqui você pode pensar assim, em alguma área aí eu fui vencido, não é? Eu estou frustrado, eu estou derrotado, mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse desafio, Deus acabou de falar isso para mim ali, nem estava no script isso, mas esse desafio que pode ter vencido você, parou de crescer, mas você pode crescer. Você pode aprender, você pode orar mais, você pode buscar a palavra de Deus, você pode amadurecer, e você, da próxima vez, você vai derrubar esse gigante em nome de Jesus. Amém? Você quer orar comigo? Fique sentadinho mesmo, coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, eu sei que o Senhor deu essa palavra assim em cima da hora, talvez para alguém aqui ou para muitos aqui. Ó Deus, que essa lição desse homem, Senhor, sirva para nós hoje à noite. Ó Deus, que só vai realmente ser derrotado aquele que admitir isso, aquele que parar de buscar, de crescer, aquele que parar de perseverar, de acreditar. Ó Deus, mas nessa noite nós queremos fazer esse compromisso com o Senhor, de que nós vamos continuar, de que nós não vamos retroceder, que nós vamos crescer por dentro, que nós vamos nos preparar melhor para a próxima vez, que nós não vamos deixar que essa derrota momentânea seja como a nossa identidade. Nós somos fracassados, nós somos derrotados, nós não conseguimos. Não! Mas que essa derrota momentânea, ela sirva para nós de um incentivo para nós termos uma grande vitória da próxima vez. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Se isso serve para você, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Nós estamos crescendo, amém, irmãos? Nós estamos crescendo. Diga assim, eu estou em fase de crescimento. Né? Eu lembro quando a minha irmã mais velha é bem pertinho de mim de idade, né? E eu ficava frustrado porque eu era menor do que ela, né? Eu queria ser maior, né? Eu era criança, ela também. A minha mãe disse assim: olha, ela já parou de crescer, né? Ela já está parando de crescer e você vai crescer mais do que ela. Aí a minha mãe dizia para mim: você está em fase de crescimento. Aí quando a minha irmã me provocava, né, eu dizia: eu estou em fase de crescimento. Tu já parou de crescer. E realmente, né? Hoje eu sou muito mais alto que a minha irmã. Ei, você está em fase de crescimento. Diga assim: eu estou em fase de crescimento, não é? Muito bem, essa história vai servir aqui para o que a gente vai conversar com você hoje à noite. Então, Romanos 10,
9 e 10 diz assim, Romanos 10, 9 e 10, que me acompanha comigo, presta bem atenção nessa introdução, ela é tudo para você compreender essa palavra. Romanos 10, versículos 9 e 10 fala assim, olha, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos de novo? Se com a tua boca, vamos todo mundo? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Fala assim, confessares e creres. Diga, confessar e crer. Agora olha o versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você agora. Espírito Santo, querido, obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra. E se o Senhor não manifestar a Tua presença nesse lugar, através do Teu Espírito, serão só palavras humanas, será só um ensino meramente humano, que não vai mudar a vida de ninguém. Por isso que nós precisamos tão desesperadamente do Senhor, da Tua presença, da Tua sabedoria, da Tua revelação, Senhor. Fala no nosso coração. Nos ensina, Senhor, esse princípio para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, então, olha só, irmãos. Olha, eu vou ler de novo. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. Então, tudo na vida é pela fé. Tudo que vem de Deus para nós, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, ok? Em Cristo. Então, tudo que você pode imaginar de bênção que você precisa para viver, você já tem. Agora, onde é que está? A maioria das coisas. Algumas já estão na sua conta, eu sei. Mas a maioria, talvez algumas coisas estão ainda nas regiões celestes, precisando vir para cá, né, para a nossa vida, para a terra. Então, como que a gente traz essas coisas de lá para cá? Grita aí, pela fé. Tudo é pela fé, tudo é pela fé. Agora então, com o coração se crê e com a boca se confessa. Se para a salvação funciona isso, para todas as outras coisas também vão funcionar, né? Então eu tenho que crer no meu coração a esse respeito, e aí eu tenho que falar, eu tenho que confessar. Então eu digo que a fé é o sexto sentido, né? Quais são os 5 sentidos? Quem pode me ajudar aí? A audição, né? Ouve aí, olfato, paladar, visão, tato, né? São os 5. Mas essas coisas não trazem as bênçãos das regiões celestes para cá, né? A gente não vê essas coisas com esses olhos humanos. A gente não ouve com esses ouvidos naturais. Como que a gente traz de lá para cá? Como que a gente toca no mundo do Espírito? Grita aí, pela fé. Então a fé é o sexto sentido. Nós precisamos disso. Eu comparo a fé com o disjuntor da nossa casa, né? Está lá aquela mega hidrelétrica. Agora a gente foi lá no Paraguai, né, ali visitar ali o pastor Miracildo. Aquela hidrelétrica é assustadora, né? Monumental, e o que ela produz de energia é muito poderoso. Mas, irmão, se o seu disjuntor estiver desligado, não passa para a sua televisão, não vai funcionar. Está lá o poder, chega até ali, mas não chega até você. Entende o que eu estou falando? Então a fé é esse disjuntor. Tá, eu tenho que travar, eu tenho que ligar, né? Como é que chama? Armar, né? Tem que armar o disjuntor. Tá, agora sim. Agora a energia vai chegar na minha casa, na minha vida. Agora o poder espiritual, o poder de Deus vai fluir na minha vida. Eu digo que a fé é a moeda do reino. Não adianta, irmão, eu tenho dinheiro aqui e tal, mas você tem que ter fé para você poder ter acesso às coisas do mundo espiritual. Quem está me entendendo aqui? Agora, a boa notícia é que você tem fé. Diga, eu tenho fé. Baseado em que eu estou falando isso? Na palavra de Deus. Romanos 12, 3 diz que Deus repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Agora diga assim, eu tenho muita fé. Porque, irmãos, Deus não dá nada. A Bíblia diz que Ele não dá nada por medida.
não é? Aí Deus vai te dar uma coisa, aí Ele dá uma gotinha para você, não é? Irmão, Deus, a Bíblia diz que Ele nos dá sempre mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Então, quando Deus repartiu uma porção de fé com cada um de nós, Ele não deu pouquinho, Ele não deu uma gotinha. Irmãos, Ele deu fé para a gente. Ele deu fé suficiente para a gente desenvolver essa fé e a gente crescer em fé. Quem está me entendendo? Agora, veja bem, a questão é, então eu tenho fé, eu preciso da fé para tocar no mundo espiritual, para trazer as coisas do mundo espiritual para a minha realidade aqui, para trazer essas bênçãos que já foram liberadas nas regiões celestes para a minha vida, não é? Eu preciso da fé, eu já tenho fé, agora a questão é, como que eu libero essa fé? Então esse que é o nosso tema, a gente vai falar isso por algumas semanas, né? Como liberar a nossa fé. Vou falar hoje só 3 princípios aqui, mas a gente vai continuar, não perca, né, essa série. E traga todo mundo. Já se levantou um ali, já vai trazer outro. Eu estou cheio de fé. O cara levantou, saiu, rapaz, já vai buscar outro. Aleluia, né? Entende? Então, sabe, nós precisamos disso. E a Bíblia é cheia de exemplo disso. Quer ver? Olha só. A Bíblia diz em Marcos 11, 23. Olha o que Jesus ensinou. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, diga se alguém disser, diga se eu disser, a este monte, olha, foi isso que o Edmund Hillary fez. Ele falou com o Everest, não é? Ele falou, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, olha só, mas crê que se fará o que diz, assim será. Então eu creio no meu coração, e o que é que eu tenho que fazer? Falar. Eu preciso confessar isso. Irmãos, e é impressionante que às vezes a gente está crendo uma coisa errada, sabe? Eu vejo muita gente crendo que não vai dar certo. Eu vejo muita gente crendo que vai dar errado. Eu vejo muita gente crendo que não vai conseguir. Eu vejo muita gente crendo que está difícil demais. E confessando, pior. O cara crê no coração a coisa errada e confessa com a boca a coisa errada. Aí depois ele diz, eu não entendo porque as coisas não acontecem na minha vida. Porque, irmãos, a fé é liberada quando eu confesso. O apóstolo Paulo ensina, né, em 1 Coríntios 4, ele diz, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso que falamos. Entende? Então, irmãos, isso é muito importante. Lembra lá do Vale dos Ossos Secos? Não é? Que o Ezequiel está num cemitério, cheio de ossos secos, não é? E ele fala assim, ele pergunta para Deus, Deus, poderão reviver esses ossos? O que Deus fala para Ezequiel? Quem lembra? Quem lembra? É um texto bem conhecido, quem lembra? Eu ouvi. Olha aí, falou certo. Ele disse, profetiza. O que Deus está dizendo? Você crê? Aí, quando Deus perguntou se ele cria que poderia reviver os ossos, o Ezequiel respondeu para Deus, tu sabes. Ou seja, é tu que sabes, né? Aí Deus diz, não. Você crê? Creio. Então fala. Então profetiza. Diga, ossos secos, voltai a viver. Entende? Então esse é o princípio. Lembra da mulher enferma? Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do que Jesus falava. Ela ouviu falar a palavra de Jesus. Ela ouviu falar dos milagres de Jesus. E ela começou a dizer. Então ela ouviu e creu. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então ela ouviu e creu em Jesus. Aí o que ela fazia? Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela ficava dizendo isso. Ela ficava falando isso. Quem está me entendendo? E o que aconteceu com ela? Ela foi curada. Amém, queridos? Então, irmãos, isso aqui é um princípio poderoso. E eu quero mostrar para vocês hoje, então, nessa primeira parte aqui da nossa série, o que é que eu tenho que confessar? 3 coisas aqui básicas para a gente confessar. Talvez você esteja confessando errado. Vocês estão preparados? Estão prontos? Já posso falar as 3 coisas? Não é? Então, eu creio muito, irmãos, que, veja bem, que a palavra de Deus, por que Deus deixou a sua palavra para nós? Para Ele mudar a nossa mente, está escrito. Não é? Romanos 12, 1 e 2, fala, transformem-se pela renovação da mente de vocês, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus colocou a palavra dele lá, eu leio a palavra, diz, rapaz, isso aqui não está em linha com o que eu penso. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que se eu creio, eu tenho que confessar. Aquele que confessa,
Ele está liberando a fé que ele precisa para trazer as coisas do mundo espiritual para cá. Entende? Então, irmãos, tem coisas que a Bíblia deixou muito claro, eu vou te falar 3 delas agora. Então, 3 coisas que você tem que confessar, e quando você confessa, você libera a sua fé. Como que eu libero a minha fé? Confessando. Então, vamos ver essas 3 coisas. Primeira coisa, eu sou a justiça de Deus. Muito fraquinho. Isso não é fé. Vou dar mais uma chance para vocês. Eu sou a justiça de Deus. Irmão, isso está na Bíblia, eu não estou inventando nada aqui. Eu estou te falando o que a Bíblia diz para a gente fazer. Você, cutuca esse crente aí e fala assim para ele, você, mas olha nos olhos dele, diga, você é a justiça de Deus, rapaz. Você é a justiça de Deus, não é? E olha aqui para mim, ó. E eu vejo muita gente perdendo a bênção, não acessando, não é, ali as regiões celestes para trazer a bênção, porque pensa assim, rapaz, eu fiz uma coisa muito feia, eu errei, eu não mereço, e olha, muito difícil, está entendendo? Mas o que é que a Bíblia diz? Você precisa entender isso aqui na sua mente. A fé é inteligente. Então você precisa entender isso aqui, olha o que diz a Bíblia em 2ª carta aos Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi que não conheceu o pecado? Jesus, não é? A Bíblia diz que ele veio em forma de homem e ele não pecou. Foi o único ser humano que não cometeu pecado. Foi por isso que ele pôde morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados. Senão ele não poderia morrer pelos nossos pecados. E ele não veio com nenhuma vantagem. Ele não veio flutuando. Ele veio como um homem. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Diga, todas as coisas. Todas as coisas, sem pecado. E não quer dizer também que ele veio sem vontade de pecar. Se ele foi tentado, é porque ele queria. Então ele queria, mas ele venceu o pecado. Não é? Agora veja bem, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Agora presta atenção, irmãos. A justiça é um dom. Você pode gritar isso, a justiça é um dom? Então essa justiça, como assim justiça, pastor? A Bíblia diz que você foi justificado. Romanos 5:1 diz que justificado, pois mediante a fé tendes paz com Deus. O que é justificado? É quando o juiz diz assim, pum, inocente. É justificado. Tá entendendo? Então, essa palavra justificação aqui na Bíblia, ela é uma palavra do direito. Viu, doutora? Ela é uma palavra do direito. É o juiz dizendo, você é justificado. Você está livre. Você tem paz com Deus agora. Então, não é algo que você faz para merecer isso, é uma coisa que Jesus fez e colocou na sua conta. É muito doido isso, né? Então, a Bíblia diz que nós fomos feitos a justiça de Deus nele. Ele foi feito o pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus nele. Ou seja, Jesus colocou a sua justiça na nossa conta, e Deus colocou os nossos pecados na conta de Jesus. É muito doido isso. Diga, eu sou a justiça de Deus. Não é? Então, se você crê em Jesus, o que você tem que confessar? Eu sou a justiça de Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Aí o irmãozinho vai orar, tipo, por isso que eu não recebo nada de Deus, né? Eu só tenho eficácia na oração se eu for justo. Coitado de mim. Quando ele chega nesse texto, né, de Tiago, muito pode pela sua eficácia a súplica do justo, ele desiste de orar na hora. Mas a Bíblia diz que você é a justiça de Deus. Diga glória a Deus. Está entendendo? Então, irmãos, isso é muito, muito, muito poderoso. A justiça é um dom. Eu quero que vocês leiam Romanos 5:17. É importante que você entenda na sua cabeça, no seu intelecto isso. Romanos 5:17 diz, se pela ofensa de um, foi o Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Diga dom da justiça. A justiça é um dom, é um presente de Deus para você. Jamais nenhum de nós poderia ser justificado por nossas obras. É impossível para o ser humano. Então, nós recebemos isso de presente
né? Jesus nos deu de presente. Ele venceu o pecado por nós e colocou na nossa conta a sua justiça. Ah, então agora eu posso pecar à vontade? Não, eu não quero pecar, porque eu o amo. Ele pagou a minha conta. Ele me deixou sem nenhuma dívida. Ele declarou na cruz, está pago, está consumado. A palavra lá no grego é tetelestai. Eles não devem mais nada. Ele riscou o escrito de dívida que era contra mim, cravando na cruz. Agora eu vou pecar depois de ele ter feito isso por mim? Não, eu não quero pecar. Mas irmãos, você é a justiça de Deus. A Bíblia diz que muitos naufragam na fé por causa da sua consciência. Está escrito, olha, 1 Timóteo 1,19. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Então o cara fica assim mesmo, mas 1900 e antigamente eu cometi aquele pecado terrível, e agora é por isso que agora, 50 anos depois, está tudo dando errado na minha vida, que eu sou um miserável mesmo, eu tenho que sofrer por esse pecado. Se você creu em Jesus, se você se arrependeu desse pecado, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que é que você tem que fazer agora? Você tem que confessar, eu sou a justiça de Deus. Mas fala assim, ó, fala, não é com orgulho não, é feliz. Rapaz, fala assim, rapaz, escuta aqui, Satanás, Monte Everest, é o Satanás. Escuta aqui, Satanás, eu sou a justiça de Deus. Ele me justificou no seu sangue, não é? Ele não só, a Bíblia diz que o sangue de Jesus não apenas nos perdoa os nossos pecados, mas nos purifica de toda injustiça, meu Deus. Então quando Jesus olha para mim, ele vê Jesus. Quando Deus olha para mim, ele vê seu filho Jesus. Quando Deus olha para mim, ele vê o sangue de Jesus na minha vida. Por isso que agora eu posso entrar no novo e vivo caminho, a Bíblia diz, com ousadia. Olha o que a Bíblia diz, para nós entrarmos com ousadia, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, até a presença de Deus, com ousadia. Mas por que com ousadia? Porque eu sou a justiça de Deus. Não é tremendo isso? Então o que é que você está confessando? Eu sou um pecador miserável. Não. Grita aí, eu sou a justiça de Deus. Se você crê, você confessa. Irmão, o Davi é o cara. Presta bem, eu tenho certeza que não tem nenhum Davi aqui, nesse sentido aqui, né? Pensa no cara que fez uma coisa muito, muito terrível. Irmão, pensa, o Davi, rei, poderoso, riquíssimo, sucesso. Aí ele nem ia mais para a guerra, porque agora ele nem vai mais. Agora ele só fica em casa, só curtindo o palácio. E a Bíblia diz que ele estava numa tarde, que ele acordou. Olha, o texto diz que ele acordou numa tarde. Agora ele dorme à tarde da visão. As coisas mudaram muito para ele, né? Aquele Davi da guerra, da oração, aquele cara. Aí ele acorda uma tarde, passeando em cima do palácio e vê uma gata. O nome dela é Betseba. Olha para Betseba, não é? Pensa, o cara casado. Manda um bilhetinho para Betseba. Chama o secretário dele para chamar a Betseba para tomar um cafezinho com o cara. Pensa no cara, esse Davi. Irmão, daqui a pouco a Betseba está na casa do rei. Pensa bem. E o cara lá e tal, aquela conversa fiada. Resumo da ópera. Vocês sabem, né? Acabou se envolvendo com a Betseba. 3 meses depois a Betseba só mandou o recado: estou grávida. Mas a culpa é do teu marido. Meu marido está na guerra, a sua guerra. Meu marido está quase 6 meses longe de casa, lutando pela a sua causa. Pensa bem, a maldade do cara. Aí o Davi, meu Deus do céu, e agora? O que é que vão pensar de mim? Só pensa nele, né? Aí o que é que ele faz? Manda chamar o general dele e manda matar o pobre do Urias, o melhor oficial dele, o mais leal de todos. Manda chamar. Aí lá vem o Urias, chega lá, majestade, mandou me chamar. Mandei. Rapaz, eu tenho ouvido falar muito bem de você, você é um herói de guerra, estou te dando folga, vai para casa. Para que Urias se deitasse com a Betseba e a culpa caísse nele. Só que o que ele não contava era com a lealdade do Urias, né? Urias disse, os meus irmãos estão morrendo lá no campo, e eu vou para minha casa, me divertir com a minha mulher,
Irmãos, Urias deitou na frente do palácio. Vou ficar aqui. Davi colocou a mão na cabeça, esse doido. O que é que esse cara... Chamou Urias para dentro, embriagou Urias, e Urias, mesmo embriagado, não vou ficar aqui. Mas que cara miserável. Aí ele chama o general dele e diz, olha, manda o Urias para frente da batalha, quando a batalha estiver, não é, bem difícil, recua o exército para ele morrer. Pensa bem. Aí depois, quando ele morreu, chegou a notícia, morreu Urias. Aí o Davi, coitado, eu vou ficar com a gata da mulher dele para cuidar dela para ele. Pensa. Só que o que o Davi não contava era que Deus estava vendo tudo. E mandou o profeta lá, apontar o dedo no nariz dele. Não é? Agora veja bem, o que o Davi vai falar é muito tremendo, irmãos. É sobre isso, o cara está cheio de pecado, cheio de culpa. Olha o que ele vai dizer em Salmo 32:1. Eu quero que vocês leiam comigo. Bem-aventurado, ou feliz, né? Bem-aventurado significa feliz. Feliz aquele cuja iniquidade, ou seja, o pecado, é perdoado, cujo pecado é coberto. Feliz. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há culpa. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ei, você é justiça de Deus. Está resolvido. Está resolvido. Você se arrependeu? Você confessou? Está resolvido. Confessa isso em nome de Jesus. Amém? Tá bom. Segunda coisa aqui, que nós temos que confessar, parar de falar errado. Porque a fé é isso, a fé é você crê no seu coração, mas você fala com a sua boca, você confessa isso, você libera isso no mundo espiritual. À medida que você vai falando isso, é impressionante como isso vai fazendo parte de você. É incrível, né? Então a segunda coisa que eu tenho que confessar, grita aí comigo, eu sou a justiça de Deus. Não, mas grita com fé. Vamos lá de novo. Quando você for orar agora, entra lá na presença de Deus. Não pela sua justiça, a sua justiça é trapo de imundície, mas pela justiça de Jesus. Entra com ousadia, estou aqui, Senhor, não fiado na minha justiça, mas na justiça do teu filho, estou aqui. Eu sou a justiça de Deus. Agora, segunda coisa que você tem que confessar, grita bem forte, eu sou. Agora com fé, eu sou propriedade de Deus. Não estou inventando isso, olha o que diz a Bíblia, Apocalipse 5:9. Com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ei, você foi comprado. Eu acho interessante, né? Eu acho interessante. A gente compra um celular top, né? Não, vocês que compram assim, tipo iPhone 15, né? Aí, primeira coisa que você faz, confessa para mim, primeira coisa que você faz, fala aí. Capinha, já ouviu? Olha, foi mais rápido do que... Primeiro, rapaz, o cara, não tira da caixa, pelo amor de Deus. O cara vai com a caixa e tudo para a loja, não é? Para não correr risco. Aí chega lá com a caixinha, né? E aí pede aquela capa top, protegendo o seu celular. Você não deixa o seu celular de qualquer jeito por aí, porque é uma propriedade sua. Você pagou um preço. A Bíblia diz que nós fomos comprados por preço, 1 Coríntios 7:23, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, nós somos uma propriedade, nós fomos comprados, nós fomos tão caros. Sabe quanto que você custou? Você custou o sangue do Filho de Deus. Por que a gente, às vezes a gente não entende bem isso, mas é baseado na lei da redenção, né? Você sabe que tem uma lei na Bíblia, Levítico, o livro das leis, uma das leis lá é a lei da redenção. Então, por exemplo, eu era escravo. Se eu fosse judeu, não é? Eu sou israelita. Aí eu sou escravo, não é? Vamos dizer que eu seja escravo, vamos arrumar um senhor aqui, o Marcel. Eu sou escravo do Marcel. Marcel é judeu também, israelita igual eu.
e eu sou judeu, sou israelita. Então, se eu sou escravo dele, por alguma razão, ou porque eu me endividei, ou porque e aí eu me vendi para ele, ou então eu já era escravo e alguém me vendeu para ele, beleza. Se nós dois somos judeus, em 6 anos, eu trabalho 6 anos para ele, no 7º ano, pela lei, eu estou livre, porque eu sou um israelita, estou livre, não sou mais escravo. Agora, se o Marcel é estrangeiro e eu sou um israelita, eu só sou liberto do Marcel no ano do jubileu. 49 anos em 49 anos. Então, eu que já estou com quase 30, eu tenho até que falar quando eu brincasse, porque os irmãos acreditam, né? Eu fui falar que a Meila era mais nova há 10 anos do que eu. Irmão, gente perguntando, pastora, não acredito, não parece. Quase que eu não durmo em casa naquele tempo. Mas se eu for, então, judeu e ele é um estrangeiro, 49 anos, pensa, eu estou com 54. Já era, mano. Né? Eu botava um velhinho de 104 anos, já era, lascado. Né? Qual a solução para mim? A redenção. Então, um parente chegado pode me comprar pelo valor de um escravo, 30 moedas de prata. Não é? Porque não era uma coisa absurda, era uma coisa tranquila. Então, um parente pode me comprar, para me colocar em liberdade. Que maravilha! Estão entendendo que isso foi o que Jesus fez por nós? Por isso que ele se tornou homem, né? A Bíblia diz que ele se tornou nosso irmão, né? A Bíblia fala que o Pai enviou Jesus para se tornar o nosso irmão. E aí ele pôde então pagar o preço da redenção. Não foram 30 moedas de prata, foi o sangue dele. Quem está comigo aqui, ó? Não é? Então é muito lindo isso. Então, Jesus nos comprou. Quando a gente fala assim, eu sou redimido, quem já ouviu falar isso? Eu sou redimido, não é? Porque ele aplicou em você a lei da redenção. Ele comprou você para colocar você em liberdade. Claro que você é uma propriedade dele. Só que ele não é um proprietário injusto, como era o antigo Satanás. Não é? Um senhor maligno. Ele é um senhor bondoso, mas nós ainda somos propriedade dele. Quem está me entendendo? Agora, irmãos, pensa comigo. Eu só quero que vocês pensem comigo. Vocês têm que confessar isso. Não é? Você vê o Satanás querendo bagunçar com a sua vida. Você diz assim para ele, olha aqui, Satanás, eu sou uma propriedade de Deus. Eu fui comprado por alto preço. Entende? Como que um ladrão pode chegar lá na sua casa e metendo o pé, tá? E dizendo assim, eu vou ficar com essa casa aqui. Você tem o documento, você tem a propriedade, a casa é sua. Ele não pode chegar lá, né? E levar o que é seu. Você chama a polícia para prender ele. Quem está comigo? Diga, eu sou uma propriedade. Satanás não pode bagunçar com a sua vida, irmão. Imagine uma propriedade de Deus. Você pode imaginar um cara assim muito rico, um cara assim milionário. Aí você chega lá na propriedade dele. Você pode imaginar como é essa propriedade? Está imaginando? Como é que é essa propriedade na sua cabeça? O cara é bilionário, como é que é a propriedade? Tudo bagunçado, tudo velho, um bando de cachorro vira-lata correndo para um lado e para o outro. O mato grande, tudo sujo, não tem comida na casa. Gente, agora imagina Deus. Ei, você é uma propriedade de Deus. Você é muito bem cuidado, meu irmão. A Bíblia diz, por isso que o Salmo 91 diz que Ele colocou anjos para nos guardar e nos proteger em todos os nossos caminhos. Porque você é uma propriedade dele, meu. Você é protegido. Polícia do céu. Para proteger a minha propriedade que eu comprei, meu patrimônio que eu adquiri por alto preço. Aí lá vai os anjos. Você tem que crer nisso e você tem que confessar isso. Eu sou uma propriedade de Deus. E fim de papo. Quem está comigo? Você é uma propriedade. O apóstolo Paulo entendia bem isso, né? Vocês sabem que ele passou alguns naufrágios, algumas situações difíceis, mas tem uma situação lá, já no finalzinho de Atos, né? Do livro de Atos, que ele é prisioneiro. Ele é prisioneiro ali, ele está sendo levado para Roma, está acorrentado nos pés e nas mãos. Mas é impressionante como ele começa a conquistar o pessoal. Ele conta 276 pessoas ali no barco. Ele começa a pregar o evangelho ali. E quando o barco está, aí vai morrer todo mundo. Eu acho muito interessante que o Paulo assume a liderança do navio, né?
E ele vai dizer uma coisa muito forte. Ele vai dizer assim mesmo: pessoal, tenham um bom ânimo, porque ninguém vai morrer. O navio vai se perder, mas Deus esteve comigo essa noite. E ele disse que nenhuma vida vai se perder. Todos serão salvos. Aí ele vai falar assim: porque esta mesma noite, quer ver, coloca para mim aí Atos 27, 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Sabe essa revelação, rapaz? Como que Deus vai deixar, né, perecer a propriedade dele? Então ele confessa isso, né? Ele crê, mas ele confessa: um anjo de Deus de quem eu sou uma propriedade de Deus, não é? O anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Primeiro você é uma propriedade, depois você é um servo. Primeiro você foi comprado por alto preço, depois você serve a Deus. E ele diz: vai dar tudo certo, fiquem comigo, tá, pessoal? É muita fé, né? Eu quero conhecer muito assim pessoalmente o apóstolo Paulo no céu. Quero passar pelo menos uns 100 mil anos conversando com ele. Pensa bem, o cara dizer: pessoal, fica todo mundo tranquilo, vai dar tudo certo, só vocês ficarem perto de mim, porque eu sou propriedade dele. Não vai acontecer nada de mal comigo, então se vocês estiverem comigo vai dar tudo certo para vocês. O cara é prisioneiro no navio. Quem está comigo? Então, irmão, então a gente tem que sair por aí com esse coração. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, para a gente entender, crer e falar. Então você tem que falar: eu sou a justiça de Deus. Aí o Satanás querendo acusar, lembrar você do seu passado, que você fez. Ei, Satanás, te liga aí. Isso aí já foi julgado, esse caso já foi julgado, tá ligado? Eu já fui para o tribunal, o juizão do universo me considerou inocente, ele disse que eu fui justificado, não tem nada contra mim, tá ligado, Satanás? E outra coisa, se tu tiver alguma reclamação, o apóstolo João ensina. Na primeira carta de João, não é? Ele diz que nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, vai conversar com o meu advogado, tá ligado? Se tem alguma reclamação, vai conversar. Eu sou a justiça de Deus. E também eu sou a propriedade de Deus, porque Ele me comprou e Ele cuida muito bem de mim. Obrigado, aleluia. E para a gente terminar, a terceira coisa que a gente tem que falar, irmão, tem que falar mais, tem que confessar, tem que falar um para o outro, a gente tem que estar lembrando disso o tempo todo, porque esse é o segredo. Eu creio com o meu coração e com a minha boca eu confesso. Isso é a fé que tira do mundo espiritual e traz para cá, para a realidade. Então, a terceira coisa, grita aí: eu sou a justiça de Deus, eu sou uma propriedade de Deus. Grita bem forte: eu sou filho de Deus. Irmãos, olha o que diz aí João 1,12. A todos quantos o receberam. Tem alguém aqui que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Deixa eu ver aí. A grande maioria. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quantos creem no nome de Jesus? O que significa crer no nome? Essa palavra nome aqui, autoridade. Você crê que Ele tem autoridade. A Bíblia diz que toda a autoridade nos céus e na terra foram dadas a Jesus. Ok? Então eu creio que Ele é a autoridade suprema no universo. Eu creio que Ele é o juiz do universo. Eu creio que Ele não está brigando com Satanás. Ele já resolveu esse problema. Satanás foi vencido na cruz. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Isso já aconteceu. Deus não está brigando com o diabo, essa briga já aconteceu, Ele venceu. Está comigo aqui? Agora presta atenção. Irmãos, nós temos que confessar isso. Eu creio no meu coração. Mas você confessa isso, rapaz: eu sou filhinho do papai. Eu sou filhinho do papai. Não é? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu não lembro se eu já contei para vocês, mas se eu já contei, eu vou contar de novo. Tenho aprendido com o pastor Eibe que o segredo é repetir. E tem muita gente que também, né, às vezes está chegando, não ouve. Mas uma coisa que marcou minha vida para sempre, irmão, mudou minha história. Eu era criança, e tinha um menino na turma que ele era mais velho do que a gente. Se a gente tinha 9 anos, ele tinha uns 14. Então, claro, ele dava cascudo na gente. Para nós, ele era um gigante, ele era muito forte.
E a gente não vencia ele, né? Então ele roubava os nossos brinquedos, ele batia na gente, era uma confusão. Eu lembro que eu ganhei uma bola do meu pai, uma bola top, dos meus sonhos. Mas eu estava com medo dele, né? Porque ele roubava as nossas coisas. Aí o pessoal, bora estrear a bola. Deus me livre, o cara vai roubar a bola, né? Aí o pessoal, não, a gente deixa lá o vigia. Aí fica um vigia do lado da rua, do outro. E aí ele grita, a gente pega a bola e a gente corre. Então a gente fez o plano, não é? Rapaz, o nome dele era Lucrita, né? Aí a gente jogando, aí a gente se divertindo, aquela coisa, aquela alegria e tal, esquecemos do Lucrita. De repente, rapaz, o Lucrita aparece do nada. E o Lucrita era o todo-poderoso, né? Então quando ele chegou, eu gelei, assim, né? Quase morri. Eu fiquei apavorado com a presença do Lucrita. E aí o Lucrita já chegou e já pegou a minha bola. Meu Deus do céu, pensa no sofrimento. Não é? E a gente completamente impotente, a gente não podia fazer nada, olhando para o Lucrita, ele com a bola, e ele era arrogante, sabe? Ele pegou a bola, acabou o jogo, acabou, e ele saía, e todo mundo se olhando, mas a gente não podia fazer nada, e lá vai o Lucrita com a minha bola, e eu chorando, e os meninos me consolando, e aí, lá vai o Lucrita, rapaz, aí naquele dia veio uma indignação, porque tinha uma palavra do Lucrita que a gente acreditava. Se vocês contarem para o pai de vocês, eu mato vocês. E a gente acreditava nisso. Rapaz, não. Aí às vezes até a gente comentava entre nós, vamos contar para os nossos pais. Não, tá doido, rapaz. O Lucrita vai matar a gente. E a gente acreditava, criança. E naquele dia veio uma indignação tão grande, eu não quero nem saber, nem que eu morra. Eu vou contar para o meu pai. Porque eu sou, né? Sabe aquela revelação, cara? Eu vou lá, eu cheguei lá, eu já cheguei chorando, meu pai, o que foi, rapaz? Aí o Lucrita roubou a minha bola. Aí o meu pai disse, onde é que ele está? Rapaz, e eu sabia onde ele está, porque quando eu passei para casa, eu vi o Lucrita ali, numa mercearia ali perto, com a bola, o pé em cima da minha bola, e tomando um refrigerante, comendo meio pão, assim, sabe? Vencedor. Aí eu falei pro meu pai, ele está lá na mercearia da dona Vasti. Aí meu pai, rapaz, aí foi aí que eu me toquei, cara. Quando eu vi o meu pai, eu disse, meu Deus, o meu pai é um gigante perto do Lucrita. E eu fui dominado por esse miserável a minha vida toda. Aí lá vai o meu pai na frente e eu atrás. Lá vai meu pai e o Lucrita lá. Quando o meu pai chegou ali, rapaz, o meu pai nem disse, rapaz, o meu pai já pegou ele pelo cabelo. Pum! Já segurou ele pelo cabelo. Aí o Lucrita, e, rapaz, o meu pai tinha tanta força. Meu pai, eu não queria querendo sair, e o meu pai firme assim. Rapaz, o meu pai era tão mais forte do que ele, que o meu pai virou a cabeça dele assim, ele se esperneando, quase que ele estava de pontinha de pé, meu pai foi virando a cabeça dele assim, olha para esse menino bem aqui, ó, que era para ele olhar para mim, aí o Lucas estava completamente derrotado pelo meu pai, e aí ele olhou para mim, e eu lá, ele disse, rapaz, se tu olhar de cara feia para esse menino, porque ele é meu filho, rapaz, eu te arrebento, tá ligado? Aí o Lucrita, meu pai soltou ele assim, me dá a bola, rapaz. Aí, irmãos, eu queria tanto testar no outro dia. Mal eu podia, sabe, aquela ansiedade, eu sempre enrolava para acordar de manhã para a escola, naquele dia eu já estava arrumado, lá sentadinho, lá minha mãe, que isso, rapaz? Estava prontinho, porque eu queria passar ali na frente do Lucas, eu queria testar o meu poder, vocês estão comigo? Aí eu saí todo arrumadinho, não, eu me preparei para aquele momento, me preparei, me arrumei, né? Fiz a barba, não fiz a barba, porque não, mas rapaz, eu me preparei, lá vai eu. Claro que eu estava com medo, né? Eu estava apavorado, mas eu lembrava do meu pai. Rapaz, eu passei bem na frente da casa. Eu lembro que eu dava uma volta gigantesca para não passar na frente da casa dele. E aí eu passei que estava liberto. Eu passei na frente, estava com medo, mas estava liberto. Eu passei. Rapaz, aí o Lucrita estava lá. Eu percebi a presença dele ali, né? Aí eu passei. Rapaz, eu percebi que quando eu passei, aí eu tive coragem de olhar. Quando eu olhei, ele fez assim, ó. Aleluia.
Escuta bem. A todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder. Te arruma aí, né? Foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, porque meu pai, eu não tive sorte, o meu pai não sei o quê, meu pai não é rico, meu pai... Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no meu nome. Olha o que diz Mateus 7,11, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas ao que lhes pedirem. Irmãos, sabe, eu acho tremenda essa comparação, né? Porque a Bíblia diz que nós somos pais maus. Você pode imaginar um negócio desse? Você como pai, né? Quantos pais tem aqui? Quantos pais? Meu Deus, pois o que esses bichinhos podem fazer? Rapaz, esses caras são muito poderosos, não são? Desse tamanhinho o cara. Mas é impressionante o poder que um bichinho desse exerce sobre um pai. É ou não é? Agora imagina, a Bíblia diz que nós somos pais maus. Vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Irmãos, aquele que não negou o seu próprio filho, mas por nós o entregou. Como que ele vai nos negar as demais coisas? Nós somos filhos de Deus. Deixa eu terminar. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 3,13, eu acho muito tremendo isso aqui. Presta bem atenção aqui, eu vou terminar com isso aqui. Minha conclusão, olha aqui, presta atenção. Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos resgatou, você já sabe que essa palavra é redenção, você já entendeu a lei da redenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Ok? Vocês já entenderam isso. Agora, olha a continuação, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Nós não somos judeus, certo? O que é que nós somos? Gentios. Então, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, Jesus se fez maldição no nosso lugar, porque estava escrito, estava na Bíblia, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que ele foi crucificado, ok? Então veja bem, ele se fez de maldição para que nós fôssemos libertos da maldição. Para quê? Para que a bênção de Abraão. Não, grita aí. Para que a bênção de Abraão chegasse na minha vida. Agora, irmãos, olha só, a bênção de Abraão. O Abraão era o homem mais rico da terra. Gênesis 13:2. Também fala que Deus deu para ele toda a terra, né? Ali, Canaã. Agora, fala que benditos seriam as pessoas que abençoassem o Abraão. Maldito, os que amaldiçoam. Falou mal do Abraão, já era, não é? Que mais? Sê tu uma bênção. Que mais? Através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Peraí, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não sou judeu, eu não sou israelita, eu sou gentil. Mas irmãos, olha o que diz Gálatas 3:7. Pois sabeis que os da fé é que são filhos de Abraão. Você crê em Jesus? Você é filho de Abraão, e se sois de Cristo, Gálatas 3:29, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Porque alguém fala assim, porque o judeu, quem já ouviu isso? Porque o judeu, onde que o judeu coloca a mão é abençoado, já viu isso? É impressionante o que tem de judeu, né? Esses dias eu estava lendo até uma reportagem, eu não vou lembrar agora todos os dados lá, mas 2% da população americana é judeu, 2%, quer dizer, é muito pouco comparado aos 98%, mas tem mais judeu proporcionalmente milionários nos Estados Unidos do que os próprios americanos, não é? Isso é dado científico, ok? Agora, realmente, onde eles colocam a mão prospera, irmãos. Um paizinho daquele tamanho que vende tecnologia para todo mundo. É impressionante. Agora, muita gente pensa assim, é porque eles são judeus. Irmãos, nós somos herdeiros dessas mesmas promessas. Os da fé são os verdadeiros descendentes de Abraão. Agora, interessante, nessa mesma reportagem que eu li,
eles falavam o seguinte, que na sexta-feira tem uma reunião em casa, né? E os filhos vêm de todos os lugares, os filhos judeus. E o pai, em determinado momento ali daquela reunião, o pai fica profetizando, liberando a palavra sobre os seus filhos. Olha aqui quem está comigo aqui, ó. Irmãos, nós temos que confessar a palavra. Nós temos que dizer, nós somos a justiça de Deus. Nós temos que dizer, nós somos propriedade de Deus. Nós temos que dizer e ficar dizendo, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros segundo a promessa. Amém, queridos? Aqueles que são filhos são herdeiros de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você para terminar. Pode vir aqui o louvor. Vamos. Eu quero que você ore, irmão, diferente. Eu quero que você confesse. Quero te desafiar para você estar nesses três ou quatro dias que a gente vai estar falando como liberar a fé. Nós aprendemos hoje esses 3 princípios. O que é que nós temos que fazer? Confessar. Mas confessar o quê? Qualquer coisa? Não. Confessar a palavra. O que é fé? Fé é crer no que Deus disse. É isso que é assim que eu resumo fé. Ele disse, já era. Ele falou, está feito. O que é que eu tenho que fazer? Confessar. Eu creio, agora eu tenho que confessar. Então eu tenho que confessar essas coisas. Amém? Vamos ouvir essa canção. Mas você já pode, enquanto nós estivermos ministrando esse louvor, eu quero que você já comece a falar. Já comece a falar. Fale com o seu Everest. Fale com o seu monte. Fale com o seu desafio. Fale contra essa ameaça de Satanás. Eu sou a justiça de Deus. Ele se fez pecado no meu lugar para que eu fosse feito a justiça de Deus. Muito pode pela sua eficácia a súplica do justo, por isso que a minha oração é poderosa, porque eu sou a justiça de Deus. Você vai dizer, eu sou propriedade de Deus. Nada pode faltar na minha vida, porque nada pode faltar na vida, na propriedade de um homem muito rico. Eu sou propriedade de Deus, nada pode faltar na minha vida. Por isso que eu posso declarar, o Senhor é o meu pastor, eu sou ovelhinha dele, eu sou uma propriedade dele, o Senhor é o meu pastor, por isso que nada me faltará. Ele me comprou como ovelha. Ele não vai, esse homem rico e bondoso e poderoso, não vai deixar a ovelha que ele comprou passar fome, ser comida pelos lobos. Não, diga, eu sou uma propriedade de Deus. Diga isso, diga isso. Eu sou filhinho, eu sou filhinha do papai. Ele me deu o poder de ser feito filho de Deus. Eu creio no seu nome. Vamos cantar essa música.